Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um Clique Entrevista. O nosso convidado aqui hoje é produtor rural, pré-candidato a deputado e quase um digital influencer. Marlon Guilherme, muito prazer, Marlon Guilherme. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite aí. Acho que já é candidato, né? Porque já assinou lá, mas enfim, a campanha começa dia 16 e a gente já saiu da condição de pré-candidato, produtor rural, sim. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa aqui do programa, muito maneiro. Nós que agradecemos sua visita aqui. E eu brinquei de você ser quase um digital influencer, porque você ganha muita notoriedade através da internet. Teve até um vídeo seu, aquele vídeo do mercado, com as galinhas, que aquele vídeo ali explodiu. E você vem mantendo esse público, vem mantendo suas lives. Como que você vê isso em Campos? Você é um dos precursores. E o que você acha que isso já agregou para a cidade? É assim, a internet explodiu, né? O pessoal saiu dessa... Você até comentou esses dias no story, se eu vi que a mídia tradicional tem perdido cada vez mais, até por erros que eles continuam cometendo. Isso me lançou muito. O pessoal, eu acho meus conteúdos muito orgânicos, assim, sabe? Aquela coisa da pessoa olhar e falar assim, pô, esse cara tá falando a verdade. Acho que o impacto é nisso aí. O cara bate o olho e vê que é aquilo ali mesmo. E ali eu fui, daquele vídeo do mercado pra cá, eu já fazia live antes disso, mas do vídeo do mercado pra cá explodiu e eu comecei a ir pra rua, né, fazendo isso na época do governo de Rafael. E foi muito bem aceito. Foi um casamento perfeito, irmão. Muito pessoal comentando, aí me pedindo muito pra fazer vídeo. Vem aqui no meu bairro, vem aqui não sei aonde e tal e tal. Quer dizer, e eu sempre com aquela coisa do peso da responsabilidade. Quanto mais eu estava sendo visto, mais pesava sobre mim a responsabilidade de levar um conteúdo de qualidade, informação fidedigna para não cair numa fake news da vida, alguma coisa nesse sentido. Mas confesso para você que realmente foi o casamento perfeito. Portanto, que você, acredito que não seja só em Campos, mas na região inteira, você não tem um cara que atua na política, ainda que sem mandato, que faça lives há quase 5 anos, ininterruptamente, toda semana. Você não tem isso. Nenhum vereador da Câmara, nem daqui e de praticamente lugar nenhum da região. Mas você diz que você é da política, mas não tem mandato. Você já atuou em algum governo? Nunca. Nunca teve participação nenhuma? Absolutamente. Foi uma promessa que eu fiz para mim e para a galera que caminha comigo politicamente. A primeira vez que eu vou trabalhar no âmbito público vai ser como deputado agora. Eu vou ser eleito dia 3 de outubro, dia 2 de outubro, e vou assumir o mandato dia 1º de janeiro de 2023. Mas vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar no âmbito público. Antes disso, eu prometi, eu não vou usar seu voto para fazer um trampolim para virar secretário ou subsecretário. Isso eu não vou fazer. Eu não entreguei currículo na administração pública, então eu não quero trabalhar lá. Perdi a eleição, volto para a roça e volto para os meus afazeres. Mas vamos lá, você foi candidato em 2012, é a primeira vez? Isso. Você fez quantos votos? 259. Aí você foi candidato de novo em 2020, fez 1.080 votos. 85. 1.085. Isso. Como que você, que não se elegeu nem vereador, tem a certeza que vai ser eleito deputado? Porque mais gente vai me ver. Na verdade, em 2012, eu tive 5% dos votos das localidades onde eu alcancei. Então, eu tenho uma margem muito grande de aceitação. Quanto mais as pessoas me veem, mais elas me compram, vamos dizer assim. Então, basta que, desculpa, com toda humildade, basta que as pessoas conversem comigo, que o nível de conversão meu é muito grande. Então, agora, com essa estrutura partidária que eu vou ter, com o tempo de televisão, com toda a amplitude que eu vou ter, mais pessoas vão votar. Mas você também teve estrutura partidária e tempo de televisão em 2020? Não. Inclusive, até foi combinado comigo, mas não aconteceu. Você foi candidato pelo PSC. PSC, isso. Estrutura partidária, esquece. Fiz campanha com doação e aqueles recursos próprios ali do meu bolso. Então, somente. O que está lá registrado é exatamente o que eu gastei. Então, assim, não tive essa estrutura de poder rodar a cidade inteira, de estar na rua e todo mundo me conhecer, e estar nas portas, estar nos bairros, em Guarulhos, andar mesmo maciçamente. Então, eu fiquei basicamente ali na Baixada, Pedra, foi onde eu fui mais votado, e, enfim, essas localidades ali. Então, se você parar para analisar e fizer essa conta, eu fui muito bem votado, mediante a pouca quantidade de lugares que eu pude ir. A verdade é essa. Sim. Em 2016, você não foi candidato porque você apoiou o Apóstolo Luciano. O Apóstolo Luciano, naquele ano, ele veio candidato pelo PSB, que era um partido coligado com o PDT do Caio Viana.
Em 2020, você veio em um partido coligado ao Vladimir Garotinho. Isso. Você já passou, entre aspas, por todos os grupos. Você conhece os grupos. Por que você critica tanto se ali tem pessoas que são próximas a você? Existe o câncer e a AIDS. Né? Se você for para você escolher, é melhor que isso. Eu ouvi de Elinho Anormal no ano de 2008, quando estávamos... 2004, perdão, nós estávamos juntos numa empreitada de libertar a cidade. Na época, o candidato era o Dr. Macou. Dr. Macou. E aí, quando foi para o segundo turno, eu fui levando o nome do partido. Na época não tinha essa questão, ninguém se falava em questão de ideologia. Todo mundo era PT na época. E aí a gente foi levando o partido, né? E a Aline falou comigo, mas tem o câncer e a AIDS, identificando Arnaldo e o pai de Vladimir. Que é desculpa, com todo respeito, considero praticamente um defunto político e nem levanto mais o nome para a catacumba não abrir. E aí, o câncer, no caso, era Arnaldo. E a AIDS era o pai de Vladimir, porque não tinha ainda o coquetel. Então, é um troço morto. Então, você tem que preferir o câncer. Que você fazendo um exame, pode ser benigno, e você faz a quimioterapia e se cura. Com a graça de Deus. Então, hoje é a mesma coisa. Na eleição última agora, vamos ser bem sinceros, as pessoas tinham muito medo de entregar a chave da cidade na mão de Caio Viana. Então, entre Caio e Vladimir... Assim, muita gente votou em Vladimir por isso. Não é questão de votar em Vladimir. Era não votar em Caio. Vladimir Naranaro já tinha 2 anos de deputado federal, tinha uma postura melhorzinha, já de um pouco mais de responsabilidade. Até pelo fato de repente ser casado, tinha 35 anos de idade na época, o cara com 2 filhos. Ele tinha uma figura mais confiável, vamos dizer assim, para você pegar e entregar a chave da cidade, o cara. Diferente de Caio, que até então nunca tinha sido nada e antes dele ser secretário, você não sabe em que Caio trabalhou na vida. Então prejudicou um pouco ele. Ademais, eu fui em todos os partidos. A minha escolha pelo partido, qual foi? Aquele partido que com a menor quantidade de votos eu seria eleito. Para isso eu fui até no Avante, que estava junto com o Rafael Diniz na época, liderado por Marcão e Abdo Neme. Ou seja, eu não tinha problema. Que aí poderia me perguntar, pô, você criticou a gestão de Rafael 4 anos e você vai num partido junto com ele? Eu não estou indo junto com ele, eu estou indo para um partido que com a menor quantidade de votos eu seja eleito. E por que você foi para o PSC? Porque, na verdade, na minha cabeça, ali seria o partido que eu deveria ir. E errei, porque da coligação, o partido que com a menor quantidade de votos a ser eleito seria o PROS. Sim. Com Juninho Virgílio, que se elegeu com 1.300 e poucos votos. Quer dizer, eu com 1.085, eu ficaria pertinho dele ali. Entendeu? E eu errei. E aí o PDT elegeu vereador com menos voto que eu. É muito difícil isso. Essa parte da candidatura, na verdade, é a mais difícil que tem. Você escolher um partido que com a menor quantidade de votos ser eleito. O apóstolo Luciano, por exemplo, fez 2.896 votos. Foi o 15º mais votado na ocasião. E não ganhou a eleição. Porque escolheu errado. Essa parte é cruel. Isso sempre acontece muito. Mas vamos lá, você já foi próximo ali. Quando você dependeu do grupo do Vladimir Garotinho, você se coligou a ele. Quando o apóstolo precisava do grupo do Caio, você se coligou a ele. Você ajudou ali indiretamente. Diretamente. Você tem uma postura de direita, mas em Campos você critica movimentos de direita da cidade. Como que as pessoas podem entender que você é uma pessoa que realmente é compromissada, fala o que pensa, e não uma pessoa que só quer criticar por criticar? É só você olhar para mim. Porque o que eu critico não é o que eu falo, é o que eu faço. Não, mas vou te dar um exemplo. Você falou agora há pouco que o Vladimir, ele passa mais confiança porque era casado, tinha filhos. E aí, por isso que ele merecia a chave da cidade, porque ele merecia ser eleito. Por ter 2 anos também de deputado. Você não é casado e nem tem filhos. Então, as pessoas não poderiam votar em você por isso? Eu nem seria candidato a prefeito, possivelmente, só se eu tivesse um projeto. Essa questão da postura de você, principalmente para o executivo. Legislativo é uma coisa mais... demanda menos responsabilidade, demanda menos postura de responsabilidade. Você vê um Gabriel Monteiro, por exemplo, vai pra rua, tal, grita, pula, faz e acontece. Vai ser muito bem votado para deputado, eu acho. Seria diferente ele lançar a candidatura para governador. Diferente, a postura é outra, é totalmente diferente. Então, assim, os meus valores, eu tenho os valores do Marlon Guido, que por coincidência são muito parecidos com o do presidente Bolsonaro, por exemplo. É por isso que eu costumo dizer que eu não sou bolsonarista, eu sou bolsonariano. Primeiro que eu conheço e voto em Bolsonaro desde 2010. Né? Essa galera toda aí, 99%, conhece Bolsonaro de agora. E tá pegando o bonde andando aí para poder se eleger. Né? Então, assim, qual a diferença de bolsonarista para bolsonariano? Eu não defendo ele, eu defendo as ideias dele, que comum com as minhas.
O dia que ele abrir mão das dele, eu continuo na minha estrada, que eu já estou há 20 anos, antes de conhecer ele. E vou continuar sem ele. Então, essa é uma questão minha. São valores meus, daquilo que eu vivi, vi e venci na minha vida. Então, eu vejo esses caroneiros aí fazendo isso, tanto que eles brigam entre si. É igual o pessoal da esquerda. Tem umas 6 direita Campos. Tem umas 6 ou 10, é isso aí. Todos batem em mim. Então, quer dizer, é uma coisa impressionante. Eles brigam entre si para pegar uma hegemonia. Por quê? Porque não tem... É para usar o discurso. É uma carona bolsonariana que eles pegam. Porque se você conversar com um cara desse, tirar Bolsonaro da boca deles, ele não sabe nem o que ele está fazendo na política. Então é chato, na verdade. Você conversa com qualquer direitista, é chato. Os caras são chatos. É chato. E não conhece. Você pergunta 3 ministérios, ele não sabe nada. Ele não sabe nada de nada. E tá ali, enfim, para fazer esse ola-ola aí de verde e amarelo. É uma coisa que a gente não acredita. E a briga entre si prejudica até o presidente. Na verdade, se você parar para ver direitinho, quem tem muito tempo aqui para isso, eles mais tiram voto do que agregam de Bolsonaro. Então, assim, critico veementemente, mas as portas estão abertas, o diálogo também, e não prometo entrar no parlamento fluminense como um ideológico de esquerda, mas como um idealista, como um ideológico de direita, mas como um idealista. Porque lá dentro, para aprovar os projetos que eu quero aprovar para alcançar você e a sua família, eu preciso conversar com as pessoas de esquerda também. Que eles fingem que não é assim, mas lá dentro tem que ser. Senão vai ficar gritando lá dentro igual um papagaio de pirata ganhando 30 mil por mês e sem fazer nada. Que é o caso da maioria deles. Mas vamos lá, voltando à pergunta. Eu vou te dar um exemplo. O Rafael Diniz, quando ele era vereador, ele, como pedra, ele era muito bom. Quando ele virou vidraça, ele foi muito questionado. A gente sabe que o governo dele não andou como a maioria da população esperava. Você é uma pessoa que critica muito. Você é muito bom de crítica. Isso. Mas você não tem nenhuma realização até hoje. Você nunca teve mandato e nem de outra forma você tem uma realização concreta. Como que as pessoas podem olhar para você e não achar que é um demagogo, que é alguém que só tá falando para aparecer? Eu quero te agradecer muito por essas indagações, mas agradecer mesmo, porque eu não tenho o voto como nada além de uma contratação. Então eu não voto em Bolsonaro, eu contrato ele. E quando eu contrato, o cara trabalha para mim. E quem trabalha para mim sabe que eu sou muito exigente, eu sou um péssimo patrão, vamos dizer assim, eu exijo muito. Então é isso que eu faço com os políticos, eu não estou preocupado com o que eles estão fazendo. A minha preocupação é com o que eles estão deixando de fazer. E é muita coisa. Se você pegar em todas as esferas, ficam devendo demais. Então, eu como patrão de Vladimir, que eu sou um péssimo patrão. E ele, por acaso, tem sido um mau funcionário. Porque ainda que ele realize muito, ele fica devendo muito para aquilo que ele pode fazer. Se você pegar a cidade de Campos, em qualquer termo que você puder imaginar, colocando aquilo que ela te oferece perto daquilo que eles realizam aqui, o déficit é muito grande, irmão. E eu cobro isso. E cobro de uma forma muito veemente. Agora, se você quiser saber sobre realizações, se você pegar, por exemplo, a minha propriedade rural, que fica no 10º distrito de Campos, na região de Ponta Grossa dos Fidalgos, entre Tocos e Ponta Grossa. Se você pegar aquele pedaço de terra ali, que pode servir como uma maquete, vamos dizer assim, vamos supor que eu fosse candidato a prefeito, eu ia dizer para você, olha o que eu fiz na minha propriedade, olha o que eu fiz na minha vida, olha o que eu fiz nos meus negócios, olha o quanto eu tenho crescido nos meus afazeres, nos meus negócios propriamente. A minha propriedade era assim, quando eu assumi isso aqui, era assim. Olha hoje como que é. Você vê uma roça que eu planto, você vê um rato passando a 200 metros. Roça limpa, bem cuidada, cerca feita, tudo direito. A roça cercada de vala, com toda a responsabilidade que se tem de INEA, de todos os órgãos de fiscalização que podem chegar lá, todas as documentações direitas. Os meus parceiros de negócio, se você perguntar a todos eles, estão ultra satisfeitos comigo, tendo ganhos acelerados. Sai do Bitcoin e vem para cá, para poder caminhar comigo, porque isso é rentável para eles. Então essa é a minha maquete que eu posso oferecer. Aquilo que eu estou fazendo na minha vida, eu vou levar para a política também. E se eu mantiver os índices que eu estou mantendo aqui, com certeza você vai ter um estado do Rio muito melhor com a minha participação lá na Alerj. Com toda humildade, sinceramente, eu não tenho outra coisa para se fazer. Você passar em frente à minha propriedade, por exemplo, tem muita gente que nem acredita. O cara fala assim, pô, você fez isso? Uhum. Você que bota a mão na massa e faz isso aqui? Sim. Os meus vizinhos, por exemplo, eu tenho muitos vizinhos, coroas, antigos de roça, que chega lá e fala, rapaz, você tem que plantar minha roça também. Eu estou aqui há 30 anos, eu não consigo fazer o que você faz. Qual é o diferencial seu? O amor, a dedicação e a humilde vocação que eu acredito que tenha no trabalho, né? E, enfim, é isso que eu estou trazendo para cá.
E por que deixar a roça e cair dentro da política assim? Eu acredito plenamente, Fabrício, que eu tenho uma missão nisso aqui. E, sinceramente, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria nisso. Não é novidade para ninguém, acredito que as pessoas que estão nos assistindo são cada vez mais politizadas. Qualquer um, se fizer uma conta, sabe muito bem que eu poderia estar apoiando algum candidato, né? Eu poderia estar participando do governo, não teria dificuldade em ter essa... Você chegou a ser chamado? Convidado? Não, pelo Vladimir não. Na ocasião, o presidente do meu partido acendeu e colocou na mesa algumas possibilidades da gente se encaminhar para isso. Eu é que declinei mais uma vez, assim como em 2016 também o Rafael Diniz, que fez o convite de estar com ele, abriu as portas para estar com ele, e eu também, conforme falei com você, só vou exercer alguma coisa no âmbito público quando eu for eleito para isso. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Você critica muito, mas você teve duas oportunidades de participar efetivamente e poder contribuir. Por que você não aceitou? Eu não aceitei porque, olha só, quando você trabalha numa administração que não é sua diretamente, o que pode acontecer ali é o seguinte, Marcelo Mérida, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo do Mérida. Ele fez lá um trabalho, se é que a gente pode chamar isso de trabalho, eu acho que foi muito ruim a participação dele, mas não vou dizer que tenha sido por ele, que eu não acredito que foi por ele. Marcelo Mérida é um cara técnico, ele tem um conhecimento, o cara é lojista há muito tempo, tem uma experiência de mercado. Eu acredito que nesse tipo de grupo político, você não pode se destacar muito. Você não pode ter uma ascensão política, entendeu? Senão eles tiram você. Portanto, você pode ver que todo secretário, quando faz qualquer coisa, qual é o mantra que eles têm? Por determinação do prefeito Vladimir Garotinho. Por determinação do prefeito Vladimir Garotinho. Às vezes o Vladimir não sabe nem o que ele está fazendo. Mas ele tem que falar isso, para levar o mérito lá para cima, ainda que ele não tem. Então é assim, se você fizer alguma coisa de destaque, pode ser que é por isso que você sai. Tem um tal do fogo amigo que dentro do governo, quanto mais você se destaca, mais os seus próprios amigos querem queimar você. Esse, sinceramente, é o grande motivo de eu não estar, de eu não ter participado e, evidentemente, depois de ter prometido isso aos meus eleitores, eu coloquei isso na balança, entendeu? Eu falei, se eu fosse para a Secretaria de Agricultura, por exemplo, imagina, e olha que a gente não está perdendo, a administração pública de hoje não fica devendo em nada na Secretaria de Agricultura. Você tem o professor Almir lá, que é um monstro lá dentro, mas ele tem as pernas e as mãos atadas. Se ele fizer lá dentro o que é para ele fazer, e ele sabe que ele tem que fazer, ele sai no outro dia. O que ele teria que fazer? Ele teria que ir para a Baixada, por exemplo, para começar a iniciar Nós estamos falando, peraí, se fala de agricultura, por favor, vamos respeitar uma cidade como Campos, com 4.038 km², mais de 65% de área cultivável, uma cidade que tem no mínimo 8 rios cortando isso aqui, o segundo maior polo pluviático do Brasil. Se os 3 governos não forem unificados aqui, e é a maior porta de saída do que a gente chama de royalty dependência, ou seja, a agricultura é o único setor da cidade que pode libertar o município do que, repito, a gente chama de royalty dependência. É único, é agricultura. Se ele unificar, colocar o governo federal, através da Universidade Rural, para fazer a análise de solo, o solo todinho, desses produtores todinhos de Campos, né? Regularização fundiária, por favor, antes de qualquer coisa. Análise de solo, para entregar ao produtor aqui, o seu solo é isso, isso e isso. Você tem uma cadeia de alimentos que você pode plantar aqui. O cara não sabe disso. Depois você entra com o governo estadual, com aquela lenha chamada Emater, para poder o cara fornecer, para ele ter a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, porque depois da regularização fundiária e depois dele ter análise na terra dele, o pH da água, ele vai ter acesso ao crédito rural. E depois entra o governo municipal, não com aquele cemitério de máquina que tem lá no Horto, um monte de máquina estocada lá desde o governo Rosinha. Você ter as máquinas realmente para trabalhar, para acontecer. Você vai dar o cara para tombar a terra, você vai colocar o trator para ele lá, para poder preparar a terra para ele, ele já tem a lista do que ele pode plantar e assim ele vai fazer. Hoje o que você tem? A galera empregando de RPA, nesse CEPERGinho que tem aqui em Campos, a galera empregando do RPA lá dentro, pega um cara que tem 2, 3 alqueires de terra, bota para cheirar banheiro lá em Baixa Grande, trabalhar o dia inteiro, pagar R$1.200. Os 2 alqueires de terra que ele tem, ele arrenda para botar 10 cabeças de gado, a R$40, R$400 por mês. Isso é uma desgraça, irmão. Isso mata o setor produtivo total da cidade. Então isso aqui é um projeto mínimo que você poderia estar fazendo, se fosse eu, estaria ou não, porque ele já teria me tirado há muito tempo. Por quê? Marlon vai ficar muito grande, ele vai ganhar muita ascensão na Baixada. A gente não pode fazer isso. Se ele se livrar do nosso grupo político, ele começa a voar sozinho. Daqui a pouco esse cara vem como prefeito e ganha eleição nossa. Então o pensamento dele não é macro, é micro. É para o grupo, não é para a cidade. Tanto que a gente está aqui. Puxa o IDH da cidade, tá bom?
Péssimo. Puxa o nosso IDEB na educação, tá bom? Um horror. O que tá bom nessa cidade? O que funciona? O transporte? As pessoas têm direito de sair final de semana? Então, o que tá acontecendo? Nós estamos batendo recorde aí de barril de petróleo, pô. O que tá faltando pra gente ter isso aqui? Aí eu sou crítico demais? O que tá vendo? Então, pelo amor de Deus, nós estamos deficitários. Isso aqui tá aleijado, essa cidade tá aleijada. E não é de hoje, não, há muitos anos. Nos últimos 28 anos, você pode botar perto de 40 bilhões aí que a gente já gastou aqui. Cadê esse dinheiro na rua aí? Esgoto pra tudo quanto é lado. Não acho. Não. Então, pelo amor de Deus, desculpa, mas eu sou muito crítico mesmo, reclamo demais. E se um dia quem tiver aqui, ou até você se desencambar pra política aí, eu vou cobrar da mesma forma, porque a cidade oferece o que a gente precisa. A administração pública é que não aproveita isso. Mas então, Marlon, a atual gestão, você aponta muitos erros, mas qual que foi o maior acerto para você? Não é possível que não tenha tido acerto. Não tem acertos. A gente precisa entender primeiro o seguinte, não dá pra gente errar essa, poxa, eu levei 4 anos reclamando de Rafael para agora falar bem de Rafael. Não, não é isso. Foram épocas diferentes. Nós estamos falando do barril de petróleo na época de Rafael a $30. Hoje está mais de 100, né? Não sai de menos de 100. Isso é uma diferença muito grande. Na época de Rafael, o governo era de pezão. O relacionamento Estado-município estava também comprometido. Tá? Embora Rafael tenha pego muitas emendas de deputados e colocado aqui. Hoje, o governo Cláudio Castro fez por Campos, e aí eu não estou fazendo médico com Cláudio, por favor, não se trata disso. Mas você pode não me deixar mentir, pode me corrigir se eu estiver enganado. O que o governador Cláudio Castro fez por Campos dos Goytacazes, proporcionalmente nenhum governador fez, nem os que são daqui de Campos. Vai dizer que isso não influencia? Eu não estou querendo tirar o mérito de Vladimir, né? Ele realmente tem se dedicado, tem trabalhado, tem uma equipe, tem uma parte da equipe dele que funciona. Agora, tem outra totalmente debilitada, deficitária. Mas qual foi o maior acerto? Eu acredito que a parte social, que aí é o mantra dos pobres, que eles levantam essa coisa, né? Nós somos os pais dos pobres, é uma coisa horrível. Mas a área social, ele trabalha muito bem. Aquele menino Rodrigo, eu acho até ele meio sonsinho, mas ele é um cara muito simpático. Ele alcança a ponta. Ele, com a sua sensibilidade social, eu acho que essa área aí, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, é a participação daquele menino Rodrigo, que tá lá na... Rodrigo Carvalho. Isso. Uma maravilha de menino. Mas é a cereja do bolo do governo, esse alcance da parte social, da área social, esses programas funcionando, a reabertura do restaurante popular, que foi um grande pedido de Vladimir ao governador, insistiu muito, pediu muito, enfim. São acertos que a gente precisa reconhecer, que dá uma ativada no âmbito, a gente pode ver menos pessoas pedindo, apesar que pessoas pedindo comida na rua e pedindo coisas nas lanchonetes, só aumenta. E se você me disser ou achar que isso não é um reflexo do governo, eu vou pedir vênia para discordar de você. Então, assim, ainda que no âmbito social a coisa tenha funcionado muito bem, na minha humilde opinião, nas outras, onde coíbe as pessoas de pedir. Porque eu não quero morar numa cidade onde eu vou comemorar uma fila quilométrica no restaurante popular. Eu quero comemorar essa fila diminuindo e as pessoas podendo comer em casa. Não sei se é o caso do prefeito. Mas é o meu. Né? Ninguém tá ali no restaurante popular tirando foto, comemorando com a esposa, que ali é um lugar maravilhoso. Ali você tá porque você precisa. Então o plano do governo... O prefeito costuma tirar foto com a esposa ali. Isso, quando raramente ele vai lá. Então, assim, como ele toma sucrilho com os filhos dele de manhã em casa, ele tem que fazer com que as pessoas também tenham isso nas casas delas. Você não pode comemorar. Ninguém vai para ali pro restaurante popular para fazer núpcias, pelo amor de Deus. Então a comemoração é o contrário disso. Vamos tirar as pessoas daqui e botar as pessoas em casa. Agora, o governo acerta, né? Acerta a mão nessas áreas e agora, e o setor produtivo? A área que mais emprega, se você pegar aí todos os âmbitos aí, todos os índices de estatística do município, a área que mais emprega é a área agropecuária. E praticamente não tem participação nenhuma do governo. Você quase não vê uma máquina aí trabalhando, ajudando os produtores rurais. Você vê um atrapalho, isso sim. E eu posso te falar com certa propriedade. É isso. Tem acerto? Muitos. Mas eu repito, com todo respeito, até as pessoas que me acham muito reclamam, mas eu não estou procurando acerto do governo. Eu estou procurando falha para consertar. Assim é nos meus negócios. Quem trabalha comigo é muito elogiado naquilo que faz certo, mas muito cobrado naquilo que faz de errado ou deixa de fazer.
É assim que a gente melhora. Eu não consigo ver melhora só com elogio. E qual o maior erro pra você? Tem um que você vai achar. Não, aqui que tá desandando. Qual Olha que é? só, até o menino Caio, ele esteve aqui comentando sobre isso, eu vi na entrevista dele, e foi uma das coisas que mais me colocou do lado de Vladimir na campanha, porque eu podia ir para o partido e podia não apoiar Vladimir na época da eleição, né? Mas eu fui pro lado dele porque teve um dia que nós estávamos indo para uma reunião, alguma coisa assim, só nós dois. E ele falou comigo da Zona Especial de Negócios. Mas ele falou com um brilho no olhar tão grande, ele é convincente, né? Aquilo ali, ele tomou a gente de tal maneira que eu cheguei na volta, conversei com o Marcelo Mérida, falei, Marcelo, nossa cidade vai bombar. Ele, por quê? Porque Vladimir vai idealizar junto com a gente a Zona Especial de Negócios. E detalhe, nós vamos pegar ali aquela área perto de São João da Barra para aproveitar o Porto do Açu. Ele me vendeu de uma tal maneira, né? E falando que ele tinha um CPF dele e o pai dele tinha outro. Foi totalmente convincente. Então, não fazer isso. Olha para o centro da cidade. Olha para o transporte. O que oxigena o comércio do centro da cidade e adjacências é o transporte. O transporte de Campos é o lixo, é o chorume, é o lixo do lixo. E eu faço sempre uma crítica ao presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal, que está aí se lançando, né? Como disse Dinha Campos. Isso, como disse Dinha Campos, ele deveria se lançar da ponte Rio-Niterói, né? Daquela parte ali mais alta que tal. Porque ele não está conseguindo resolver o transporte de Campos. Isso é um assinte, isso é um abuso. Você pegar um pai de família e dizer a ele, você não tem direito de sair do Farol de Santo Tomé e vir ao centro, comprar nada, muito menos tomar um sorvete com a sua família no final de semana. Se você mora nas adjacências, nas regiões limítrofes da cidade de Campos, o vereador está dizendo, você não tem direito de vir ao shopping. Isso daí não seria uma atribuição do presidente do IMTT? Não só dele, mas o fiscal. Os fiscais são 25 em Campos. São os 25 vereadores. A Câmara de Vereadores é dividida em comissões. Cada comissão tem sua atribuição e responsabilidade. O presidente da Comissão de Transportes, o nome está dizendo, ele tem total responsabilidade sobre a fiscalização do transporte de Campos. Qual é o parecer que foi dado? Você é um homem politizado, totalmente ligado à internet. Se eu perguntar a você, você não sabe me dizer, porque não tem prazo, não tem meta estabelecida. Quantas visitas ele fez ao IMTT? Qual o diálogo que ele manteve com o prefeito para resolver esse problema? Qual é o prazo que nós temos de resolução e de solução disto? Não sabemos. O que significa isso? Um abuso com a minha e com a sua face, para não dizer a sua cara. E o cara não está cuidando da cidade, quer cuidar do Estado. Não vai conseguir. Esse ponto é crucial, porque aqui nós estamos falando de uma possibilidade de você se divertir e não só isso. Se qualquer um aqui for pedir emprego hoje no Shopping Boulevard, você precisasse, o gerente da loja ia perguntar, só mora onde? Tal lugar. Se você falar que você mora um pouco mais longe, você perdeu a vaga porque mora mais perto. Porque ele já sabe que você vai ter problema com o transporte e você não vai conseguir chegar no trabalho. Você consegue enxergar cabimento de já tão perto do mundo acabar? Uma cidade como Campos, com barril do petróleo a R$100. Você consegue enxergar cabimento numa situação dessa, irmão? Isso é real. Isso aqui não é Netflix. Isso está acontecendo agora na cidade de Campos. Isso não entra na minha cabeça. Só Deus para me convencer. Acredito que ele não vai tentar. Então, assim, a oxigenação do comércio no centro da cidade e ali no todo depende do transporte levar as pessoas para lá. Se não tem um transporte, você mata os CNPJs. É o que está acontecendo em Campos. Anda no centro da cidade, anda na Rua 7. Vai ver o transporte, vai ver tudo morto ali. Você falou do vereador, da comissão lá. Como que você avalia a Câmara de Campos hoje, essa briga toda que está tendo ali entre a oposição e a situação? Como que você avalia isso? Uma desgraça gestacional, né? É uma gestão que a Câmara ela tem o orçamento próprio, né? São 5% do orçamento do município, o 10º vai direto para a Câmara e o presidente ali, como um imperador, resolve aquilo que precisa resolver da Câmara Municipal. A oposição agora, muito mais enfraquecida com todos esses problemas, vai ter muito mais dificuldade. O governo Vladimir passou até a crescer, mas um pouco os vereadores da base cresceram. Eu discuto isso com um vassalo de Vladimir, chamado Thiago Ferrugem, desde 2003.
Perguntando a ele, ele foi criticar, ele veementemente disse que eu tô maluco, na porta da Estácio de Sá, em 2003, onde eu disse a ele que esse modelo de relacionamento entre Câmara Municipal e Poder Legislativo, e Poder Executivo, perdão, não vai funcionar nunca. Entenda, são 3 poderes. Montesquieu acertou a mão. Poder Legislativo independente, Poder Executivo e Poder Judiciário. Tira o Judiciário, o relacionamento é maior aqui entre os dois. O vereador, ele pode e deve, sim, cumprir funções de assessoramento ao prefeito. Prefeito, estive no IMTT. Supondo que o vereador deveria estar fazendo. Estive no IMTT, nós temos isso de orçamento. Nossos maiores problemas são esse aqui. As empresas de ônibus que estão em déficit maior são essas e essas. Se a gente der um oxigênio para ele nessas áreas aqui, a gente resolve isso aqui. Dos mais de 300 permissionários das vans, do transporte alternativo, os mais debilitados são esses aqui. Por que não resolvemos esse problema? Quantas vezes ele fez isso? A rede social dele não tem. Se não tem, é porque não fez. Não fez por quê? Olha as consequências que nós estamos arcando por essa omissão. Então a Câmara hoje, se você analisar, ela não funciona. E eu tenho... Qual seria a solução? Vou dizer agora. E eu tenho dito para os vereadores, principalmente que me perguntam, não pensem vocês que a população aqui fora está conseguindo, quando começou essa briga entre oposição e situação, eu falei com os vereadores, não pensem vocês que o povo aqui fora está falando assim, não, os vereadores da base não estão funcionando, só a oposição que está trabalhando. Isso não existe. A Câmara é uma casa, é um todo, é um poder. Se ali não está funcionando, se não tem sinergia, nada funciona. Não é novidade para ninguém que se a gente sair no centro da cidade fazendo uma pesquisa, o que a senhora acha da Câmara? O que a senhora está achando dos vereadores? A rejeição é muito grande. Você vai ser xingado. A senhora vai bater o microfone na sua cabeça. Entendeu? E essa é a minha opinião também. Ali há um conflito de interesses, não há interesse comum. Mas, para resumir, teria alguma solução? Teria, nesse momento? Não teria, tem. Você tem que cumprir um protocolo. A vida tem um protocolo para você cumprir. Você trabalha numa sapataria, você tem que ir para começar a entender de couro. Qual é o vereador que já se prestou a ler o regimento interno e a lei orgânica do município? Praticamente nenhum. Se tem, eu não sei citar. Você não tem ali uma meta a bater, você não vê as comissões entregando um relatório de ações, e isso precisa acontecer, irmão. Parece clichê da minha parte, mas precisa acontecer. Um vereador tem uma meta a entregar, ele tem que ter um rito, há um processo a ser feito. A própria, para começar, a melhor solução que eu tenho, acaba com a dinâmica da sessão da Câmara. Da onde se viu uma sessão dessa que está funcionando a mesma coisa há 30 anos? Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão. Vereador favorável, permaneço como estão. Contrários, quero se manifestar. Aprovado por unanimidade. Que loucura é essa? Tem vezes... Você tá rindo, tá rindo. Essa semana mesmo teve uma discussão ali do Vale Alimentação do Servidor. E foram 2 horas de discussão, de debate, e foi aprovado por unanimidade. Debate para quê? Para moer 8 ar-condicionados de 50, 60 mil BTUs. Entendeu? Com aquela quantidade de luz ali funcionando, água gastando, não sei quantos funcionários ali olhando para eles, e os bonitinhos discutindo briga de família, que é o que a maioria deles fazem ali. Então começou a sessão para falar o quê? Primeiro secretário para ler a ata e ver quem está presente ali. Moção de aplauso. Câmara Municipal não é coluna social, irmão. Vai fazer isso na rádio. Ou, perdão com a palavra, no quinto dos infernos. Hã? Indicações legislativas, o nome é lindo. O que são indicações legislativas? Cada vereador tem direito a 3. Pedido de poste, quebra-mola. Há alguns tempos atrás a gente tinha Silvinho e Cláudio Andrade brigando para ver quem botou o quebra-mola ali. Até renomearam, era Traffic Calm. Isso, no dia da briga o cara caiu de moto ali, rogaram até praga pro cara. Que dinâmica na sessão é essa? Como que você vai pedir uma luz na tribuna da Câmara? Qualquer assessor lá dentro pode fazer. Vai lá na Campos Luz, meu filho, que entrega o ofício lá. Nós estamos pedindo uma luz ali em frente, aqui na rua Gilberto Cardoso, assim, número tal. Ir pra tribuna, pedir uma luz. Aquela estrutura ali morrendo para isso. E aí o assessor do vereador falou comigo, não, se você não pedir na tribuna, o prefeito não cede. Isso aqui é um feudo, isso aqui não é uma cidade. Então, pelo amor de Deus, para começar... Se eu tivesse sido eleito, a primeira proposição que eu ia fazer, vamos mudar a dinâmica da Câmara. Mudar para quê? Vai discutir o quê? Vamos discutir a saúde. Cadê o presidente da Comissão da Saúde? Teve com o sindicato? Teve. Teve com os médicos? Sim. Conversou? E aí? Quais as demandas que o médico trouxeram?
Pelo menos até pouco tempo atrás, a sala de espera dos médicos estava com mofo, bolô, infiltração. Já discutiram isso? O que os médicos, mais de 1000 médicos em Campos estão falando? A gente não sabe. O presidente da Comissão de Saúde também não. Já conversou com os enfermeiros? Com esse aumento de teto agora, qual é o problema que está tendo? Qual é o déficit que a gente está tendo? Radiologia? Não sabem nada, cara. O trabalho técnico tem que ser feito, Fabrício. O senhor vai me desculpar. Mas isso, a não feitura disso, traz pra gente o resultado que a gente tem como cidade e que eles têm enquanto vereadores. Que você foi também disse aí que se fizer essa pesquisa na rua, o povo vai malhar. E não tem condição de ser diferente. Então, desculpa, mas meu pensamento é esse. Agora, para finalizar, Marlon, eu queria que você mandasse um recado para aquela câmera ali e falasse para os nossos seguidores sobre sua trajetória de vida e sobre o desafio que você vai ter esse ano. Primeiro, eu quero te agradecer, irmão, pela oportunidade aqui e pedir que a população de Campos, do Rio de Janeiro, do Brasil, leve para a urna a consciência dessa vez, mais do que nunca, porque quando você vai contratar alguém, não vai votar em alguém, não vá com, para eu falar para as pessoas isso? Não vá votar, vá contratar. Essa pessoa que você vai contratar para ser deputado estadual, você colocaria para cuidar da sua vida, das suas finanças, da sua família? Esse deputado federal, você colocaria ele para tomar conta do seu filho, da sua filha, da sua família? Então, essa é a consciência que você tem que levar. Humildemente, eu trago uma história, Fabrício, de vida, um tanto de superação. Para quem me conhece sabe os problemas que eu tive, infelizmente, até os 15 anos de idade. Eu tive que tomar conta da minha mãe, praticamente virei pai dela muito cedo. Minha mãe teve problema com alcoolismo, morreu muito cedo e eu viajei praticamente esse Brasil inteiro com a minha mãe, tomando conta dela. Tive problemas para estudar, inclusive, por isso. Infelizmente, eu já tinha 21 anos quando ela faleceu. Eu não sou reconhecido pelo meu pai e tive uma infância muito complicada por isso, quando as pessoas perguntavam esse menino é filho de quem. Então foi muito difícil para mim e minha avó, a única coisa que ela pôde fazer por mim foi me colocar para estudar em escolas particulares para que eu tivesse um acesso à educação melhor, para eu estar terminando hoje, como fiz a faculdade de Direito, e me tornar uma pessoa. Inclusive, entrei na faculdade de Direito justamente por entender que na política eu precisaria entender tecnicamente daquilo que eu trabalharia. Então, foi para lá que eu fui. Então, assim, eu me preparei na minha vida, tenho uma experiência de lidar com pessoas vulneráveis, pessoas com problemas, com esse tipo de problema e outros problemas também, seja de passar fome ou o que quer que seja. Então, eu trago na minha vida essa marca, a qual eu me orgulho muito disso. Preciso frisar isso, para mim não é nenhum problema, não é nenhum tabu, muito pelo contrário. E, tecnicamente falando, tenho que me preparar cada vez mais para poder fazer uma prestação de serviço de forma que eu não seja tão puxado a orelha quanto o que eu puxo dos políticos, porque existem vários malonguidos ali, embora muitos deles não tenham, ou seja, coragem ou oportunidade de falar, como eu faço. E é por isso que eles se sentem representados por mim, inclusive sendo essa voz que fala, que clama e que reclama, mas que coíbe muitos políticos de errarem. Eles erram menos porque sabem que toda segunda-feira, às 22 horas, tem um cara que está lá que vai dar um puxão de orelha neles. Então, assim, eu estou tanto preparado para reclamar, quanto para entregar também, principalmente aquilo que eu estou prometendo fazer, e não aquilo que esperam de mim, que é totalmente diferente. Mas, basicamente, gostaria que a população fizesse isso. Leve essa consciência para a urna. Você não está votando, você está contratando. Essa pessoa está preparada para cuidar da sua vida? Verdadeiramente? Então, parabéns por isso. Essa deve ser a escolha que a gente tem que fazer, porque em outubro agora, o que a gente vai apertar na urna vai nortear a nossa vida nos próximos 4 anos. É uma decisão muito importante a ser feita. Obrigado, Fabrício, pela oportunidade aí, pelo bate-papo. Muito bom. Marlon, eu que te agradeço. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima.